fala que tem. Deus substitui para ver aquilo de Benjamim. Então, Dan é retirado da Deus. E por isso se considera Dan é maldito. Certo? Isso é uma competência. Deve servir para mim. Eu sou força no nome do Senhor. Então, dentro do como Dan quer ser justiça. Só a justiça sem misericórdia. A justiça sem misericórdia. A misericórdia sem a justiça. Beleza. Vamos começar? Vamos. A Márcia ela foi em casa um pouquinho, professor? Descansar um pouquinho. Começamos agora? Sim? Vamos lá. Vontade. Vai, senhor mesmo. Cheio de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, causa nossa alegria, Rogai por nós. Eu tinha que dar para vocês a doutrina que está por trás dessa obrigado. Dessas transfusões que tem hoje. A doutrina que tem é muita doutrina obrigatória, é ignorância. A maçonaria fala essa doutrina, mas fala secretamente. Tem aqui na praça, nessa esquina da Goiás com a Brasil? que era uma igreja eclética. Fraternidade Eclética Universal. Fraternidade Universal. Tem lá a estrela, né? Sei lá, com um G aqui. O homem, os braços, a cabeça, os pés, com o G no meio. Quando for entrar uma maçonaria, que for entender, quer dizer o G, quer dizer gramática. Um pouco mais elevado, que é geometria. Para alguém mais sabido, diz que é God, Deus em inglês. Agora diz que é gold, o ouro. Você sabe também, uma grande dúvida que tem na Sagrada Escritura? Os judeus adoraram o bezerro de ouro ou adoraram o ouro do bezerro? É um mistério. É um mistério. Então, God ou gold, na verdade, o G aqui é de nós. A de nós aqui. O homem tem dentro de si uma semente divina. No coração do homem lá tem o cheiro. O símbolo da semente divina. Como diz a Gaudium et Spes, Deus colocou uma semente divina em todo homem. Mentira. Mentira. Então, essa aula aqui, eu não gosto de publicar. Tem um aluno meu que gravou essa aula nos Estados Unidos, está vendendo na internet, imagina. Pode ficar tranquilo, professor. Porque, Pode ficar tranquilo que isso aí vai ficar. Tá? Essa aula é para pessoas serem católicas. Entendeu? Então, primeira coisa, não vai dar tudo da missa. Hoje eu posso pedir. Primeira coisa, Deus fez na história só tem duas igrejas, a católica e a sinagoga Santa Ana. Jesus Cristo nos disse isso. E fala aqui, na primeira carta do Apocalipse, que os católicos são condenados, são caluniados por aquilo que se diz judeus não são, mas formam a sinagoga de Satanás. É o que falou Deus Pai quando mandou sua serpente. Então, e a mulher, Nossa Senhora, contra a serpente. Entre a raça dela e a tua, e ela mesma esmagar a cabeça. Na história tem uma luta entre Nossa Senhora e o demônio, entre a igreja e a sinagoga de Satanás. Por isso, Nosso Senhor disse que Ele está comigo, está contra mim. Deus não divide os homens em três grupos: os bons, os maus, e no meio os bonzinhos. Não tem esse grupo, os bons e os maus. Não tem mais ou menos no meio. Quem não está com Cristo está contra Cristo. Nós temos depois Santo Agostinho, que fala que tem a cidade de Deus, quer dizer, a sociedade de Deus, a igreja, contra a cidade do homem. Há duas cidades que lutam na história. Santo Agostinho.
Depois nós temos San Gregório Magno, que fala que temos a igreja, na história, em luta contra o que ele chama a anti-igreja. Então tem uma anti-igreja, a sinagoga de Satanás. E depois de todos esses santos, nós temos Santo Inácio de Loyola, que fala que tem a luta entre a bandeira de Cristo, os que seguem a bandeira de Cristo, contra os que seguem a bandeira de Lúcifer. A bandeira de Lúcifer. Claro? Então nós temos duas bandeiras, dois exércitos. E finalmente, depois de todos esses santos, tem também João Paulo II, que falou, nunca foi publicado isso aqui, agora saiu, que tem na história uma luta da igreja contra a anti-igreja, igualzinho aqui. João Paulo II confirmou que disseram Cristo e todos esses santos. Há uma luta na história entre Deus e o demônio, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, entre a igreja e a anti-igreja. Portanto, nós temos só duas religiões. Não há mais que duas religiões. Tem a igreja, a doutrina católica e a doutrina do diabo. Pois Nosso Senhor diz que quem está comigo, quem está comigo está contra mim. Não há senão duas religiões. Essa afirmação que estou fazendo parece uma loucura, porque só de seitas protestantes tem mais de 10 mil. Claro, como vimos hoje de manhã, a igreja evangélica Custo de Cristo, imagina. Igreja evangélica Sala Minha Terra. Igreja evangélica Bola de Neve, leva tudo para o abismo. Claro, sopa, sabor e salvação. Oh, que bom. Tem uma igreja evangélica Serpente de Moisés, aquela que comeu as outras. Uma coisa de novo isso. Então, 10 mil seitas protestantes. Tem milhares de seitas ortodoxas da Rússia. Tem milhares de seitas maometanas. Tem tudo quanto é seita. Como é que isso aqui só tem duas religiões? Parece uma loucura, certo? Bem, então, para as crianças, que eu ensino isso para crianças, para as crianças eu dei dois argumentos que são muito interessantes para compreender. Eu tenho aqui um formigueiro. Sabe? Eu pego a salva de cimento e tapa essa boca do formigueiro. Acabei com o formigueiro? Não. Tapa também essa boca. Acabou? Não. Tapa também essa. Não. Essa. Tapa com todas as bocas. Acabei com o formigueiro. Não. Por quê? Vão sair em outro lugar. Porque onde está o formigueiro? Lá embaixo. Lá embaixo não. Na raiz. Na raiz. Subterrâneo. Abaixo da terra. O formigueiro é subterrâneo. A religião do diabo é subterrânea, secreta. Claro ou não? O joio do dinheiro. É secreta. Certo? Então ela está por baixo. Se eu meter aqui dentro de nós, aqui no fundo da terra, se eu meter uma vara de ferro aqui, sai formiga por todas as bocas. Formiga de turbante, formiga de quipá, formiga de bolso, sai formiga. A Bíblia debaixo do braço. A Bíblia debaixo do braço. Sai formiga de todo lado. Porque a gnose é a mãe de todas as falsas religiões. Está claro? Tudo bem? Ok. Por isso que Nosso Senhor diz para os fariseus: a luz vai ser posta no candeeiro, não debaixo do alqueire. Sabe o que é alqueire, não? É espécie de um balaio? Não, é uma caixinha de madeira. Uma caixa de madeira chamada alqueire, a caixa continha sementes para semear uma extensão de terra. Isso que se passou a chamar a extensão de terra semeada, que é o quê? Claro. Então, o alqueire é uma caixa de madeira. Você acende uma vela e põe o alqueire em cima, tapou a luz da vela e apaga, não tem oxigênio, certo ou não? Então, o Senhor diz: não se põe a luz debaixo do alqueire. Se vocês, judeus, dizem que na luz da palavra, da tradição, os fariseus eram tradicionalistas. Eu não sou tradicionalista, sou católico. Os fariseus eram tradicionalistas. Nós temos que preservar a nossa tradição, mudar-se a lei de Deus. Então, os fariseus tinham uma luz, mas era secreta. Não ensinavam para todo mundo. Nosso Senhor disse: ensinar é todos. Então, a luz tem que ser posta no alto para todo mundo aproveitar. Claro.
porque você nos ouvidos por bíblicos telhados. Então, a gnose é secreta. Ela está por detrás de toda a religião. Outro exemplo é de um arbusto. Imagina um arbusto com muitas folhagens. Aqui tem a terra e aqui está a raiz. A raiz é assim, olha, em forma de Y, que nem a língua da minha vizinha. Claro, que nem a língua de Jararaí. Tem duas pontas. As moças em geral não mostram a ponta da língua porque elas querem mostrar que foi costurado. É brincadeira, né? Então, se eu cortar uma folha, acabou o arbusto? Não. Se eu cortar a outra? Outra? Não. Tem que pegar a raiz. As folhas são o espiritismo, a macumba, o protestantismo, o judaísmo, o budismo, o shintoísmo, o brahmanismo, o maometismo, se for ver. A raiz é a gnose. E aqui o panteísmo. O panteísmo é um ramo da gnose. O dicionário de teologia católica, que é um dicionário que não tem nada de. Não é infalível. E tem gente que escreve, teólogos de todos os tipos que respondem lá. Tem, então, espera lá. Pensadores gnósticos, dá uma lista. Pensadores panteístas, dá mesmo. Como? Mas gnóstico e panteísmo não é gnóstico, são duas coisas diversas. Poucos livros fazem isso. O panteísmo afirma que tudo é divino. Aquela folha, a minhoca, certo? A trepadeira, o jacaré, o homem, o maçaio, as estrelas, o Lula é Deus, todo é Deus. Um absurdo. Até o Lula não. Aí pegou pesado. O Lula tem cabeça? Tem bichinho tem cabeça? Não. O bichinho Lula tem cabeça? Não. Não tem, né? Lula não tem cabeça. Lula Estamos falando do mundo. Então, tudo é divino. Isso é o panteísmo. Para nós, não. A matéria não presta. Dentro do giz tem o espírito divino. Dentro do raio tem o espírito divino. Que os gregos chamam de Zeus. Os índios de Tupã. Os normandos de Odin. Claro. Na água tem um espírito da divindade. Iá, os índios. Iemanjá, claro, os negros lá. Ou então, Vênus, Fraia, para os germanos. Todas as coisas têm um espírito dentro. A matéria plena de divindade. Se pergunta para o gnóstico, Deus está lá? Sim. Como está na minhoca. Há um espírito divino lá dentro. Em tudo há uma semente divina. Isso é gnóstico. Dizer que tudo é Deus, inclusive a matéria, isso é panteísmo. Claro? Não são deuses diferentes, decorrentes dessa diferença é fundamental. Mas é mentira que o panteísmo seja gnóstico, que a gnose seja panteísmo. O panteísmo conduz a gnose, mas não são coisas iguais. Eu estou tratando aqui da gnose, que é a religião que está por trás de todas as religiões inimigas da Igreja Católica, certo? Que é a doutrina da maçonaria. Que a maçonaria não gosta de conversa. Para mascarar a gnose, eles publicam nas folhas de jornais textos de gnose completamente delirantes. Então, quem recebe um desses textos, pensa que a gnose é uma bobagem. Então, a própria paixeza das publicações esconde a maldade da gnose. Não sei se é. A gnose é muito boa. Se ela se mostra toda se esconde todas, cria expectativa assustadora. Então ela publica bobagem. Então em São Paulo temos nossos curso de gnose, da matando não sei o quê. Aqui é um monte de bobagem para enganar todos. Então quem serve? Eles falam de gnose, diz como gnose. Gnose é conta aquela madame e tal. É claro, uma bobagem. A gnose não serve. Toda a Sagrada Escritura fala de gnose. São Paulo combate continuamente a gnose. São Paulo. O Evangelho está cheio de coisas contra a gnose e contra a cabala. Está cheio. É só saber ler. Precisa saber ler. Está marcado lá. Um dia participei de uma lista de citações da Escritura, falando da cabala e da gnose.
como é condenar a emoção. Aquela que do Mendele, da Cabala progressiva. Para Mendele conhecia tudo que lá. O livro tem algumas coisas boas e outras completamente falhas. São assuntos muito difíceis de encontrar dentro do século. Eu tenho alguns livros bem sérios de Cabala. Eu estudei muito Cabala. Para combater o romantismo da Ana Catarina Emery. É um livro completamente cabalista. Agora canoniza, verificado. Então, esses dois exemplos mostram que existe uma religião secreta por trás de todas as religiões. Certo? Vocês vejam isso aqui. Isso aqui não é um retrato meu, mas é um esquema de minha pessoa. É esquema do padre, é esquema do Paulo, é esquema da senhora. É um esquema do ser humano. Vale para todos os seres humanos. Não é uma fotografia. Não parece nem comigo, nem com o Rodrigo, nem com o Anderson, nem com o Carlos. É o homem. O que eu vou dar é um esquema da nossa. O esquema não é a exposição de todos nós, mas só um esquema. Esse esquema é uma estrutura, que não entende a estrutura do ser humano. Esse esquema vai se encontrar em todas as religiões falsas, na católica. Então, todas as religiões que não são católicas são, de fato, gnósticas. Certo? Posso continuar? Então, vamos ver esse esquema. O esquema eu retirei de uma porção de livros ruins. Então, de livros dos sacerdotes egípcios, lá, alguns manuscritos bem antigos, 3.000 a.C., dos sacerdotes heliópolis, extremamente interessantes. Ou então, textos dos gnósticos dos primeiros tempos da igreja, textos tirados dos apócrifos cristãos, na verdade, apócrifos judeus, certo? E textos tirados da Cabala. Eu peguei tudo isso e fiz um esquema meu. Esse esquema é meu, não tem livro nenhum. Mas dá para compreender muita coisa. Antes eu continuo, quero fazer uma pergunta que eu não fiz. É só rápido, eu só disse que o samaritano ele é mestiço de judeu com assírio. Assírio? Isso. Quando os assírios conquistaram a Palestina, no ano 750 a.C., eles tomaram a Palestina para eles tomaram a Palestina, então eles levaram parte do povo embora, o escravo, outros ficaram e eles se misturaram com o povo de lá. Aí deram origem ao samaritano. Isso que é samaritana do moço, que nós somos ao meio-dia, era uma mestiça. Os judeus desprezavam o samaritano por ser mestiço. Além disso, eles tinham mudado a religião. Não aceitavam mais o Evangelho de Jerusalém e não aceitavam mais todos os livros da Escritura. Obrigado. Bem, então, o que diz então todas essas religiões falsas? A gnose ensina o seguinte: no começo havia isso. Por que no começo? O que diz aqui na Escritura? No princípio, não no começo. Deus não tem começo. Começo está no tempo. Só para colocar no começo, já tirar Deus da eternidade e colocar no tempo. Se Deus está no tempo, o transcendente está imanente. Cai no panteísmo ou na gnose, não tem jeito. Deus deixa de ser transcendente, Deus é imanente. Então no começo havia isso. Tem muita tradução da Bíblia nossa. Está errado. Quem foi no começo, é errado. No começo havia isso. Em latim, it. Como diz Freud. No começo havia it. Isso não tem nome. Como diz a Cabala, não era nem branco, nem verde, nem vermelho, nem amarelo, nem azul, nem roxo. Havia isso. O que o Freud diz vem da Cabala. Havia isso. Como era chamado isso na Índia? Então, na Índia, isso era Brahma, que quer dizer tudo. E é também chamado Nirvana, que quer dizer
nada. Então, tudo é nada. Uma contradição. Na Grécia, isso é chamado pão. E quer dizer, é chamado episódio. Quer dizer, vazio. O tudo é vazio. Então, o tudo é vazio. Então, tudo é nada, né? Tudo contradição do todo. Tá certo? Na Cabala, é chamado Ansó. E quer dizer tudo. Quer dizer também nada. Claro? No Egito era chamado Ra. Ra não é o sol. O sol, Ra, é símbolo dessa divindade total. Claro? Então, tudo é nada. Aceitam isso? Aceitam o tal. Se tudo é nada, os contrários são. Os contrários se identificam. Então, o bem é mal. O verbo é feio. É estado moderno. O certo é errado. O alto é baixo, careca e cabeludo. Deus é bom e mal. O diabo é Deus. O homem é mulher. E a mulher é homem. O gay. O gay é símbolo dessa igualdade dos contrários. É o homem feminino, não é masculino. O gay é o símbolo vivo de nós. Por isso, todos de nós nos defendiam o homossexualismo. Por isso, Deus condenou tão gravemente o homossexualismo. Se os contrários são iguais, o doce é amado. A luz é escuridão. E está dito nessa escritura, nos livros de sabedoria, maldito aquele que. Não, isso não é. Maldito aquele que diz: o doce amargo, o amargo é doce. Maldito o homem que chama o frio de quente, o contrário. Chama a luz de treva, a treva de Deus. Porque essa contradição de igualdade aos contrários se chama assim dialética. A palavra dialética tem um sentido, primeiro, que é arte de discutir, então os gregos estudavam a dialética, a arte de discutir. Outro sentido, que os seres são absolutamente iguais, até os opostos são iguais. Guerra é paz, paz é guerra, saúde é doença, morte é vida, vida é morte. Pecado é virtude, virtude é pecado. Liberta. Então, tudo havia absoluto igualdade. Aceitou isso, aceitou o diabo. Como que aceita o diabo aceitando isso? Será que sabia o que dá mais? Não. Caso também de lá? Como é que você aceitando isso, você aceita o diabo? O diabo, ele sonha ser tudo, causa de tudo, ser adorado como Deus, fonte de tudo. Está claro? Mas o diabo sonha em ser nada. Como é que ele sonha em ser nada? O diabo sonha em ser nada porque ele odeia a Deus. E ele, olhando-se a si mesmo, ele tem inteligência e vontade, que são imagem de Deus nele. Então o Deus que ele odeia, ele vê esse Deus em imagem no próprio ser dele. Então o diabo, odiando Deus, ele tem que odiar a sua própria inteligência, a sua própria vontade. Qual é o sonho do diabo então? Desaparecer, aniquilar-se, quenotizar-se. Claro? Não ser mais. Se o diabo deixasse de ser, o diabo passava um calote em Deus sensacional. Era o ponto de galho, o que já existiu. Ele tem uma dívida infinita e não pagava mais nada. Virou fumacinha. Claro, não. Desapareceu. Claro, não. Ele gostaria de ser nada para destruir a imagem de Deus dele. Então o diabo odeia tanto a Deus que odeia o próprio ser dele. O sonho do diabo é destruir tudo. Os judeus esperam o Messias, né? Eles vão adorar como sendo o Salvador deles. Vai ser o anticristo. O que fará o Messias judaico quando dominar todo mundo?
vai dominar. Imagine vocês Vai massacrar o povo. massacrar. Massacrar os cristãos. Os judeus dizem, quando o Messias tomar o poder em todo o mundo, ele vai destruir o universo. Nada pode existir. Haverá um suicídio universal. Isso é na Cabala ou nos livros judaicos? Nos livros judaicos. Vai ter um suicídio cósmico. O mundo deixa de ser. Daí os estudos que eles fazem de desintegração do átomo. O que eles dizem é destruição universal. Um suicídio cósmico. Não só matar os cristãos, matar tudo que é vivo. Destruir o ser, que Deus é o ser mente. Então precisa aniquilar o ser. Toda a ciência moderna visa isso. A destruição. Claro? Ser não presta. Percebeu? Tudo bem? Você está falando mesmo os judeus não cabalistas defendistas? Não. Só os cabalistas. Os que entendem isso, que a Cabala é ensinada para muito, não para todos. Eu tenho um médico que cuidou dos meus cânceres. Ele é judeu. Mas ele vai conversar comigo, etc. Então ele me contava que o avô dele tinha um livros de Cabala. Ele dizia, você não pode ler. Ele nunca leu os livros lá. Os livros de Cabala. Então, o Messias judaico destruirá tudo isso. Isso aqui, aceitar as contradições iguais, destrói a inteligência humana. O que o diabo odeia em Deus, o que ele odeia em nós, é a imagem de Deus em nós. O diabo odeia a imagem de Deus em nós. Por isso ele quer destruir nosso intelecto, quer destruir nossa vontade. Ele quer nossa destruição doutrinária, intelectiva e nossa destruição moral do pecado. Está dando para entender? Depois do almoço, a digestão faz a inteligência nebulosa. A imagem de Deus em nós fica pelo menos adormecida. Às vezes não. Até que bem. A dialética, ela destrói a inteligência. Se alguém aceita que tudo é nada, que a divindade é bem e mal, tudo e nada, belo e feio, destrui toda a inteligência dela. Porque a nossa inteligência funciona com base em dois princípios. Isso aqui é contra os princípios do ser e do pensar. A nossa inteligência funciona em dois trilhos. Se tira a inteligência dos trilhos, a inteligência não funciona. Se nós compararmos a inteligência com um carrinho de minas, de uma mina, o carrinho está posto de ferro, se colocam lá toneladas de minério, é claro, e é colocado em dois trilhos que são azeitados. Os eixos são engraxados, as grossas todas engraxadas, porque aquilo desliza fácil. Põe 10 toneladas e empurra com o dedo. Mas se tira o carrinho dos trilhos, afunda no chão. A inteligência humana nos trilhos funciona bem. Fora dos trilhos, ela afunda no chão. E eles são aqui tira a inteligência dos trilhos. Quais são os trilhos da inteligência? Os trilhos da inteligência são dois. Primeiro princípio. Princípio de identidade. O ser é o que é. Esse é o espiritual. Quando se perguntou, Moisés perguntou para Deus, qual é teu nome? O que Deus respondeu? Eu sou aquele que é. Aquele que é. Deus não será, nem foi, ele é. Claro, Deus não pode dizer meu futuro, meu passado. Deus é. Porque Deus é sempre idêntico a si mesmo. Ele fez cada coisa idêntica a si mesmo. Pão é pão, queijo é queijo, sabão é sabão. Está claro ou não? Cada coisa é o que é. Esse é o princípio de identidade. O ser é idêntico a si mesmo. O ser é idêntico a si mesmo. Exemplo. Pão é pão, queijo é queijo.
Sabão é sabão. 2 espanhóis passavam em frente a uma loja e tinha lá exposto um negócio. Fulano disse: "Ô, que bonito queijo, é sabão, rapaz. É queijo, é sabão, é queijo, é sabão, é queijo. Se for queijo, você come." O Fulano pagou lá um quilo. O espanhol não pôs dentro. Saiu bulha por todo lado. É sabão, é queijo. Tem gosto de sabão, mas é queijo. Louco, né? O louco pensa que ele é Zé Napoleão, é claro? 2 espanhóis estão sentados no banco da praça perto da igreja. Um sol quente para burro, 1 da tarde. Aí então, o sino da igreja toca. Bom, bom, um espanhol do outro. Que hora sonaram? La 1. Pero sonou 2 vezes. Sim, para confirmar. Pergunta para mim você. Eu entendo melhor. Pergunta assim, ó. Pergunta, filho. Pergunta para mim o que está escrito aí, na letra ou livro. Não, é que eu estava vendo essa palavra pensar. Pensar. É que é o princípio do ser e do pensar. Esse pensar eu não estava entendendo aqui primeiro. É, o princípio do ser e do pensar. Ah, bem, então. Pão é pão, queijo é queijo. Certo? Para gnose não. O ser é dentro de si mesmo. Pão é sabão, sabão é queijo e feijão, feijão é arroz. Tudo ao contrário. É um absurdo. É claro? Quem destrói a identidade é o louco. É o louco que pensa que ele é o Zé e é Napoleão do tempo. Certo? Tem um louco que chama um pedaço de pau no manicômio. Meu médico diz: "Quantos cachorros você tem?" O louco fala: "Está vendo que é um pedaço de pau?" Aí o médico falou: "Oh, que bom, você melhorou. Passa no consultório e te dá." "Tá bom, doutor." O médico vai embora e ele puxa o pauzinho. Vem depressa, eu nunca enganando o zero. Um pedacinho de pau é pau e é cachorro ao mesmo tempo. A gnose nos faz tudo. Porque igual os contrários. Fazendo os loucos, destrói o intelecto, destrói a imagem de Deus em nós. Certo? Qual é o segundo princípio do ser? O segundo princípio do ser é o princípio de não contradição. Não contradição. Uma coisa, por exemplo, essa madeira não pode ser, e deixar de ser, ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Então uma coisa, ou é ou não é. Isso aqui é madeira. Posso fazer papel com essa madeira? Pode ou não pode? Mas não ao mesmo tempo. Claro? Isso aqui é uma cadeira. Eu posso fazer uma cadeira aqui, posso fazer uma caixa de sapato, qualquer outra coisa. Mas não ao mesmo tempo cadeira e caixa. Não dá. Claro? Ou é uma coisa ou é outra. Está me entendendo? Pois não é substanciação. A transubstanciação é um milagre. Mas não é que é ao mesmo tempo pão e corpo de Cristo. Ou é pão ou é corpo de Cristo. Claro? Mas é um milagre. A transubstanciação muda a substância daquele ser. A gnose não diz isso. A gnose afirma que uma substância é antissubstância. Isso é uma loucura. A gnose, então, é eminentemente contra o pensamento humano e contra o ser. A gnose é uma revolta contra o ser, é uma revolta metafísica contra o ser. Adão ficou contra o ser mesmo. Ele comeu o fruto da árvore do bem e do mal. Fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gnose. Adão foi o primeiro gnóstico, foi o primeiro romântico. Ele pensava conhecer o bem absoluto, Deus, e compreender o pecado, o mal. A gnose pretende explicar o que é Deus e pretende explicar o pecado, que não tem explicação. O pecado é irracional.
Está dando para entender? É tipo aquele peque, mas crê firmemente. Isso aqui. De Lutero. Pois é. O pecado é nem tudo. Claro? E Lutero disse que isso vem da boca à boca. Chama santidade do pecado. O pecado é que se santifica. Quanto mais peca, mais santo eu sou. Está vendo? Isso aqui nós, os carpocráticos dizem isso. Nós, os carpocráticos. Para gnose, então, a divindade era tudo e nada. E por isso ela evoluía. Para nós, Deus é aquele que é e nunca muda. Mudar o profeta. Eu sou Deus e não mudo. Claro? A palavra de Deus nunca muda. Passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Tudo bem? Uhum. Ótimo. Então a palavra de Deus não passará. Para a gnose, não. Deus evolui. E evolui dialeticamente, pelo choque de contrários iguais. A divindade se divide. Ela muda por divisão interior. E surge aqui tudo. E aqui é o. Isso é absolutamente igual ao outro. O tudo é nada e vice-versa. Do choque do tudo e nada tem uma nova mudança. Então aparece, por exemplo, a luz, e aparece aqui as trevas. E a luz é treva, a treva é luz. Do choque da luz e as trevas aparece o masculino. E aparece o feminino. E o masculino e o feminino são gays. O masculino é feminino, o feminino é masculino. Uma contradição. Está dando para entender? Do choque masculino e feminino nasce, por exemplo, o bem. E aqui nasce o mal. E o bem é igual ao mal. O bem e o mal se chocam, aparece o belo. E aqui aparece o feio. No choque só aqui aparece o etc. E aqui aparece o segredo. Como se fosse um espelho. Todos aqueles que falam de espelho na literatura se referem a nós. O mundo atual é o espelho de um outro mundo superior. Mas isso aqui é a inversão do outro espelho. Por isso que a Alice do País das Maravilhas mergulha no espelho para encontrar um outro mundo. Claro? Por isso que se fala na arte moderna de uma surrealidade, uma super-realidade. Por isso os drogados falam que tomam droga para anular a inteligência e fazer uma viagem para outro mundo que está acima desse. Uma super-realidade. Interessante? Claro? Bem, então foi evoluindo. Essa evolução sempre, por exemplo, leio o Jorge Luiz Borges, do argentino, né? Ele é totalmente gnóstico, ele só fala de espírito, só de espírito. Então tem um ponto dele, o Aleph Petrum, ele fala da presença de Deus, isso é para procedência do que eu li, Jorge Luiz Borges, é uma Jorge Luiz Borges, deu a Aleph, você pode ler isso, você vai poder dar ele. Então, a parte é o todo é a parte. Nessa evolução, isso continua evoluindo. E continuando a evoluir, se dividiu tanto que virou paçoca. Dividiu, empoeirou todo. Claro, dividiu em uma infinidade de partículas, todas absolutamente iguais e contrárias entre si. Claro? Essas partículas são chamadas, na Índia, são chamadas de Atmans. E os hindus dizem que em todas as coisas tem um Atman. Aqui tem um Atman, aqui tem um Atman, e mim tem um Atman. E as seitas, o Upanishads diz, o meu Atman é Brahma, o Brahma é meu Atman, o todo é a parte é o todo. Tá certo? Na Índia são-se Atmas, na Grécia são chamados Eones, ou Eros, Grécia. Tá certo? Na Cabala são chamados Sefirot. No Egito são chamados Cassi. O homem tinha uma alma,
humana, Pá, e uma semente divina, Cá. Claro, né? Isso então que o Vaticano diz que uma semente divina é um homem, já era dito 3 mil anos antes de Cristo no Egito. Claro? Tudo tem uma semente divina. Ninguém vai para o inferno. Por isso que o Paulo Baltazar se fechou no inferno. Aposentou o diabo. O que ela tinha de IPS aqui? O diabo para comprar remédio para o bronquite. Não tem mais diabo no inferno. Está claro? Esses átomos, essas partículas da divindade, são absolutamente iguais. Absolutamente iguais. Então, essa partícula, olhando para essa, o que ela via? Será completamente igual. Ela mesma. E ela mesma. E olhando para essa? É tudo igual. Olhando para essa? Via a si mesmo. Olhando para essa? Via a si mesmo. Olhando para essa? Via a si mesmo. Olhando para tudo, olhando, via-se a si mesmo. Está claro? Como uma gota no oceano. Uma gota no Oceano Pacífico, vê outra gota como ela mesma. Outra gota como ela mesma. E cada gota pode dizer, eu sou o oceano. E nem sabe o que é gota. Por isso, cada éon havia uma absoluta felicidade. Absolutamente felizes. Porque para os gnósticos a felicidade consiste em ter tudo que o outro tem. Essa é a felicidade do invejoso. A felicidade do homem consiste em estar contente com o que Deus deu para ele. Imitar a Deus no grau que Deus quer. Tudo bem? Então, para a gnose, não. A igualdade traz a felicidade. Tá certo? Cada éon se julgava tudo. Cada partícula se julgava olhando para tudo, e a tudo se a si mesmo, julgava-se tudo. E não sabia que era só uma partícula. Se julgava nada. Então o que a Cabala dizia da divindade que era tudo e nada, também cada partícula era tudo e era nada. Está claro isso? Será que daí para alguém mostrar a janela aí, não? Sim. Para alguém dar um pouco de estabilidade. Se pudesse calcular mais, seria melhor. Ó, uma conta. Está faltando é iluminação. Hã? É, não, dificulta. Tudo bem? Depois do almoço, tudo fechado, a voz que eu tenho, contando um assunto tão esquisito assim, dá para ir para os braços moveu rapidamente. Até que tudo bem. Então, cada um se julgava tudo e cada um se julgava nada. Isso aqui é a base do romantismo. No romantismo, cada um com o outro igual a si mesmo. Há uma irmã, há uma gêmea. Claro? Isso continua evoluindo. Na evolução de ciência, cometeu-se um engano. E apareceu um éon diferente. O éon diferente destruiu tudo isso aqui. E cada um viu que não era tudo. E comparando isso que era só com uma coisa. Deixou de ser tudo, deixou de ser nada. Acabou a felicidade. Se a felicidade vinha da igualdade, agora tem mais. Tem uma desigualdade. O éon diferente implodiu a divindade. A divindade implodiu. Cada religião dessas conta essa queda, essa destruição da divindade de um modo com mito diverso. Os mitos são os mais absurdos. Eles não falam que houve um erro na evolução, mas um equívoco. Então, o Pan se destruiu. Deixou de haver o conjunto. O demiurgo, esse erro diferente, é chamado por Platão o demiurgo. É aquele que nós chamamos de Deus Pai. Vendo o mundo assim, ele pegou as partículas divinas e prendeu dentro da matéria, criando então o mundo. Criação do mundo. Ele passou a ser Deus. A divindade de Deus para nós são coisas diferentes. Sempre que uma religião distingue a divindade de Deus, Deus uma coisa, a divindade
divindade outra, essa religião é gnóstica. Para a gnose existe a divindade e Deus. A divindade é boa, Deus é mau. Claro, por isso que Lutero dizia, tem que abolir todos os mandamentos do Criador do mundo. São mandamentos de Satanás. Moisés é um homem péssimo, servo do Deus do mal, dizia Lutero. O Deus Criador do mundo, para eles, é o Deus do mal. Foi ele que criou esse mundo tão desorganizado, onde tem morte, pobreza, desordens, dor, inveja. Então, Deus é péssimo, a divindade era boa. Então, o Deus bom é contra o demiurgo, contra o Criador. O Deus Criador é mau. O Deus Criador é Deus do mal. O Criador é mau. O inimigo dele, o resto das partículas divinas, é a serpente, Lúcifer, que é o Deus bom. Então, com essa pataquada, o demônio se sentou no trono de Deus. Deus que criou o mundo não presta. O inimigo dele, Lúcifer, esse que é o bom. Então, Lúcifer está preso hoje dentro de todas as coisas. Aqui dentro dessa poltrona, dentro daquela folha, daquela árvore, no vento está Lúcifer, uma semente de Deus, na cortina da semente de Deus, em mim tem uma semente de Deus. Esse conjunto de sementes divinas esparramadas é que a divindade não existe. Ela vai existir quando ela se libertar da matéria. Então a divindade continua evoluindo com o mundo. Então aparece um mundo mineral, onde a divindade está presa, mas sem vida. Depois surge um mundo vegetal, onde a divindade já está viva. O mundo animal, onde a divindade se move. O mundo humano, onde a divindade é conhecida pela inteligência humana. Cada homem conhece a divindade em si. E aqui vai continuar, vai ter o Super Zé. O Super Zé, assim por diante, até voltar tudo para lá. Então, a evolução da divindade, a queda da divindade produziu o mundo. E o mundo evoluindo retorna para a divindade. Esse círculo total dá o êxodo de Deus no mundo e a volta do mundo para Deus. A divindade se destruiu caindo no mundo. Agora, o mundo tem que se autodestruir para voltar tudo para a divindade. Em toda a matéria está presa uma partícula divina. Está claro isso não? Então é preciso dar para essa partícula a liberdade de se transformar. Eu queria sugerir, eu quero tomar um café, pessoal, senão fica muito cansativo. Quer 5 minutos? 4 horas na missa. 4 horas na missa. Nós temos que sair daqui que horas? Não, porque é pertinho, 10 minutos. 10 minutos? Sei. É só subir aqui, sabe? Ah, é? Você está falando da questão do jejum eucarístico, cara? Já vem uma hora. A missa começa às 4. Isso. Mas é uma hora antes da comunhão. Então, está entendendo? Sim. Professor, e aí, voltando, Fica Deus de você novo. faz a unidade e depois dissolve de novo ou não? Não, acabou. Pensei que era uma coisa... Não, isso aí é eterno retorno. Hã? Até não. Não tem isso. Termina. Deus deixa, pode ser tudo nada. Deus deixa de existir. Ele só vai voltar a existir quando completar o ciclo. Como completar o ciclo. Teilhard de Chardin diz, Deus não existe, padre Teilhard de Chardin. Deus não existe, um dos inspiradores do Vaticano II. Deus não existe. Deus, tudo tem consciência. O juiz tem consciência, a madeira tem consciência, o Cristo tem consciência. Mas é uma consciência inconsciente. No vegetal, a consciência conviva. No animal, se move. No homem, o homem tem consciência da consciência, que é Deus. Quando todas as consciências estão esparramadas se reunirem, voltará a se formar o Cristo cósmico. E Deus voltará a existir. O Cristo ômega. Por isso que a Chardin, quando rezava a missa sobre o mundo. E dizia, isto é meu corpo. O mundo é que é a divindade. Transubstanciando o mundo em
quando ele diz, isto é meu corpo, isto é o público. O povo é que é Cristo. Por isso o Pai está voltado para o povo. O povo é Deus. Cristo não é rei de ninguém. O povo é que é Cristo. Os batizados são sacerdotes. Tudo igual. Batizados são sacerdotes. No presidente, aí, na missa do presidente. É o presidente. Presidente. Dos batizados. O resto são todos iguais. Todos sacerdotes. Por isso tem que ser a missa na língua do povo. Aí as respostas da secretarícia vai entrar onde só o padre está. Agora não. Todo mundo quer. Todo mundo quer ver Claro, todo mundo reza o Pai Nosso com assim, porque tudo sacerdote. Gesto do padre tem que ser gesto do povo. Então o padre tem que rezar todo o cano em voz alta. É o povo que reza o cano. O povo que é sacerdote. O povo que é Cristo. O povo fala em persona Christi. O povo não fala. O povo é que é